Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a essa roda de conversa Setembro Amarelo, mais uma vez com a participação da nossa querida, da minha querida amiga, nossa querida amiga, amiga já da faculdade, professora, psicóloga, Eliana Aguirre, que já teve uma participação conosco no ano passado, também numa roda de conversa no Setembro Amarelo, um mês, né, que é símbolo da campanha de prevenção ao suicídio e que é importantíssimo que a gente fale, sim, sobre esse tema. A conversa hoje, né, vai enfocar mais a questão do contexto que nós estamos vivenciando e abordar, né, Lila, sempre questões que são Sim, importantes para a gente dialogar. Eu tenho usado bastante esse termo, a gente tem que dialogar. Né? Eu estou tirando do meu vocabulário palavras como discutir, debater, né? Porque o que a gente quer é isso, é conversar, é dialogar, você fala, eu escuto, né? Eu falo, você escuta, é diálogo, não é monólogo. E tem tanta gente falando sozinha, né? A gente precisa ampliar essa conversa. Então, gente, quero agradecer a presença de todos aqui em nome do ICOP, tá? Agradecer você, Eliana, né? Lila, né? Para quem já conhece há mais tempo, eu e Lila começamos juntas, né? No Univag, já tem 17 anos, em sala de aula, começamos juntas lá em 2004. É uma profissional que eu respeito bastante, tem bastante conhecimento na psicologia e com uma experiência clínica, que eu acho bastante importante e que dá, assim, contribui muito para a gente ter esse entendimento do que, desse contexto, né, no qual a gente tá inserido e que a gente vivencia, tem uma visão que eu estou aprendendo cada vez mais a amar, que é a visão psicanalítica, né? Freud sempre, a psicanálise se propõe a fazer essa leitura, né, do contexto social, cultural e econômico, né? Ele consegue fazer essa leitura e, enfim, né? Estou começando aí a me apaixonar cada vez mais por essa área. Quem sabe, minha amiga, vou eu lá para a clínica, né? Nunca foi minha opção, sempre fiquei na área na organizacional. organizacional. A É. Lila sempre atuou, né, já teve essa experiência clínica, atuou também em organizacional e hoje está como eu mais na educação, né? E tem assim uma visão, uma experiência ampla, com certeza vai contribuir bastante conosco aqui. Então, Lila, seja muito bem-vinda mais uma vez, né, ao ICOP. Essa casa já é sua. Então, aqui estão participando nossos alunos, foram convidados a equipe da faculdade, professores, SESCOP, OCB, tem os seus convidados, enfim. Vamos iniciar aí a nossa roda de conversa, minha amiga. Fica à vontade. Obrigada, Carlinha, obrigada. Eu agradeço. Quero primeiramente agradecer a todos vocês, a presença de todos vocês aqui, mesmo que online, né? Mas não perde o valor do contexto da nossa discussão, do que nos traz aqui. Né? O ICOP já é uma casa que eu considero minha, que eu já abracei e quero levar para a minha vida com muito carinho. E a Carlinha, a Carla, para vocês terem uma noção, Carla estava grávida da segunda filha dela. E um dia um coordenador chegou para mim e falou: olha, a professora, ela já está no final da gestação e ela não está muito bem. Nós estamos precisando de um professor para substituí-la. Você não queria substituí-la? Eu falei: quem que é? Ela falou: professora Carla, ela quase, coitada, ela já está no fim da gravidez e nós precisamos de dar uma aula. Você não poderia dar essa aula no lugar da Carla? Aí eu falei: não tem problema. Eu lembro a gestão de pessoas. Falei: dou aula, não tem problema. E aí fui conhecer, cara, imagina,
A sua menina já está com quantos anos, Carla? 16, vai fazer 16 agora, dia 28. Pois é, olha quanto tempo, né, de uma substituição. Mas, enfim, vamos falar de um tema que, a princípio, é um tema que vem de um latim, né, suicídio. Pode parecer forte, ele pode parecer, eu vou trazer alguns dados para vocês aqui que eu acho pertinente, eu acho interessante, né? E para nós estarmos discutindo o que, onde vai levar, aonde isso nos leva, aonde isso leva as pessoas. O suicídio é uma palavra que vem do latim, sui caudere. E o que é sui? Sui é si mesmo. E caedes, ação de matar, ou seja, matar a si mesmo. Diversos estudos, a Carla já citou Freud, eu sou freudiana, eu sou psicanalista freudiana, mas não ortodoxa. O que é ortodoxa? É quando você segue as ideias do autor, mas não rigidamente. Algumas coisas você discorda do autor. Então, deixar claro que eu sigo foi o Freud, que nos meus estudos, quando eu fui para a prática, me mostrou na prática como o inconsciente funcionava, né? Então, quando chegou na hora de eu já ter praticamente terminado de estudar toda a teoria, na faculdade eu fui para a prática, no 10º semestre. E aí, lá na prática, eu falava, não, o cara realmente tem razão. Eu via na prática todas as histórias que ele foi um teórico que construiu a teoria dele durante 20, 30 anos, né? Ele só atendeu, só praticou. Depois, então, ele construiu a teoria dele. Gosto muito dele, respeito os outros autores, porque também são fenomenais, né? São fantásticos, e eu amo tanto o conhecimento, e eu, às vezes, fico meio angustiada, porque eu tento passar para o meu aluno, né, ou para os meus alunos, esse amor que eu tenho pelo conhecimento, né? Eu adoro saber, eu adoro que me informe de onde veio aquilo, para onde que vai, que transformação, que alquimia é aquilo. Então, eu estou sempre estudando, sempre pesquisando. Não tenho o que fazer? Até tenho, mas deixei de fazer muita coisa em função da busca desse conhecimento. Ultimamente, eu estou dando aula de sociologia para farmácia, né? E tem um sociólogo chamado Durkheim, que foi da onde tudo começou, a sociologia, né? Que ele diz, e não precisava ele dizer, a gente entende que o suicídio é um ato de desespero de um indivíduo, de um ser humano, né? Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que Durkheim fala que o suicídio é um ato de desespero do indivíduo, né? Nós não devemos analisar apenas aquele indivíduo, mas toda uma sociedade. E o que Durkheim quer dizer? Que nós somos frutos da sociedade. E aí eu pensando né, nas minhas viagens, na verdade, o suicídio não busca a morte, o suicídio busca a resolução do problema, mas é um tiro no pé, porque às vezes é sem volta, né? Então, assim, como é a nossa vida em sociedade? Né? Então, desde que nós nascemos, eu costumo, de vez em quando, e principalmente nas minhas aulas de sociologia, eu chego e pergunto para os meus alunos,
Vocês são livres? Somos, professora. Ou eles se calam. Porque Não. me parece que algumas coisas as pessoas já descobriram na vida da gente, né? Porque engloba a vida de todo mundo. Mas as pessoas não falam. Quando eu chego para os meus alunos e digo assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Nunca eu achei um aluno que dissesse assim para mim, ô professora, a gente paga caro, a senhora vem aqui falar que a senhora não veio para explicar, a senhora veio para confundir, que história que é essa? Nunca achei. Eu falo, eu vim para confundir, eu não vim para explicar. E aí, com o tempo, eu digo assim para eles, vocês lembram daquele dia que eu disse para vocês que eu viria, que eu estava aqui para confundir, não para explicar? Porque se vocês vão acharem respostas prontas, vocês não terão. Eu vou apresentar para vocês uma série de teóricos, cada um com uma filosofia, cada um com uma forma de pensar, e que um pensa de uma maneira e o outro vai vir e vai dizer, não, não é assim, é assim. E eu apresento todos eles para vocês. E vocês vão escolher qual a ideia que mais combina com a cabeça de vocês. Muito bem. Quando nós nascemos, nós somos livres. Nós somos realmente livres. E aí é aquele ponto de interrogação, né, na sala, porque o que é a liberdade? Alguns ensaiam uma resposta muito tímida. E aí eu digo para ele, você escolheu o seu nome? Não. Falei, então, nós nascemos numa sociedade onde nem o direito de escolher o nome nós temos. Por que nós não somos um número até os 18 anos? E aí eles morrem de rir comigo, porque eu falo, aos 18 anos, então, faríamos o ritual, né, da escolha do nome, com festa, com churrasco, cada um escolheria o tipo de festa, como tem o baile de 15 anos, como tem o baile de debutante, nós faríamos a festa da escolha do nome. Então, você iria ter uma nova carteira de identidade, né? E você escolheria, então, o seu nome. Muito bem. O suicídio é uma coisa que ela vem para nos alertar. Alertar que algo não está bem, né? Na verdade, como a aluna disse, o suicídio, a pessoa não quer a morte, a pessoa quer a resolução do problema, né? Ela quer a fuga. Então, às vezes, nós não temos mais hábitos de ouvir. O ser humano não ouve. Talvez, quando eu desisti de ser piloto de Boeing e desisti da medicina para ser psicóloga, é porque eu tinha um ouvido capaz de ouvir as pessoas. E não é um ouvir com crítica, não é um ouvir levando soluções para a vida dela, mas ouvir dentro daquilo que é mais importante para ela, a forma que ela escolheu de viver. É claro que eu, dentro da minha psicologia, dentro da minha profissão, eu tenho técnicas, né? Eu tenho formas de ouvir, tenho formas de dialogar, tenho formas de responder. Mas, hoje em dia, que é diferente. A minha técnica é diferente. Quando alguém diz para mim assim, professora, minha amiga que é minha psicóloga. Não. Sua amiga não é sua psicóloga. Sua mãe não é sua psicóloga. A sua irmã não é sua psicóloga.
elas podem te ouvir, porque o psicólogo, ele trabalha com o sintoma, né? À medida que ele vai trabalhando no set terapêutico, o sintoma vai se esvaindo, porque vai se descobrindo o que leva a esse sintoma. A sua mãe, a sua amiga, a sua comadre, ela ouve seu sintoma, ela ouve a sua angústia, ela ouve a sua ansiedade, né? Ela só te ouve. Meia hora você melhora. Outro dia começa tudo novamente. Por quê? Porque não se trabalhou, e nem tem condições disso, a causa do sintoma. Muito bem. O que leva uma pessoa ao suicídio? Tem uma instituição exatamente, esvazia o copo, exatamente, é isso aí. Né? Então, o que leva as pessoas? Tem uma sociedade psiquiátrica que fala que olha que interessante, uma coisa que eu não sabia, que fatores genéticos levam ao suicídio, né? Fatores biológicos. Nós temos um neurotransmissor no cérebro chamado serotonina. A depressão, o motivo da depressão é a baixa ou a falta dessa serotonina no cérebro, desse neurotransmissor. Então, quando se diz que o suicídio ele pode ter causas biológicas, logo eu associei a serotonina. Por quê? Porque a serotonina ela é responsável pelo bem-estar, pelo prazer. Eu costumo falar que eu tenho excesso de serotonina no cérebro. O que produz a serotonina? Exercício físico. Então, para quem tem questões de mau humor, questões de estar sempre zangada, questões de estar sempre mal-humorada, é bom caminhar, é bom fazer academia, é bom exercício físico. Por quê? Porque isso produz a serotonina. Né? Então, as causas biológicas, eu associei as causas biológicas a isso. Concomitantemente a isso, a depressão, no caso, que é um dos fatores que mais leva ao suicídio, ele tem um componente genético. A pessoa que tem depressão, 50% da depressão, ela traz na carga genética a predisposição a ter a depressão. Os outros 50% que precisa para ela surtar, digamos assim, ela vem do meio ambiente. E olha o meio ambiente como um fator fundamental para desencadear uma depressão em alguém. Né? Então, esses fatores biológicos estão todos embutidos entre os fatores genéticos, né? Os fatores biológicos e talvez a gente... Chocolate também é bom para a serotonina, viu, pessoal? Não é remédio, mas é bom para produzir serotonina no cérebro, né? Então, tem fatores psicológicos, né? Como a professora Carla diz, não é o que fazem para mim, é o que eu faço do que fazem para mim. Essa que é a questão, né? Por quê? Por que eu tenho que levar tão a sério aquilo que eu não gostei? Deixa para lá. Né? Mas não, eu sou marrenta, eu sou turrona, e depois eu sofro. Né? Eu sofro com aquilo. Ora, Oi. boa noite. Boa noite, Valdemir. Eu sou o Valdemir Pascoal, tá? Ok, Valdemir. A senhora tocou num ponto de depressão, né? Sim. Que é a questão genética ou ela pode ser uma questão estrutural aí. Mas, assim, só para eu ter uma sabedoria a mais e um entendimento, Sim.
eu fiz redução de estômago. Aham. E emagreci, eliminei 102 quilos. Nossa, E, aham. e graças a Deus, vários amigos voltou a engordar e graças a Deus eu consigo manter. Mas Manter, eu, aham. mas eu tenho depressão até hoje. Eu arranco minhas unhas, eu mordo, eu leio muito, eu sou ansioso. E aí acabei ficando depressivo por conta dessa situação. Inclusive, quando o médico disse que eu morria 21 vezes por noite, entre 1 segundo e 2 segundos, aí eu Hum. fiquei mais desesperado. Então, assim, nessa questão minha, aí que eu fiquei confuso, porque aí para mim não é na questão genética. A senhora pode falar um pouquinho baseado, porque não está fora da matéria. Como Você é que tem, Valdemir, eu, você eu tem tomo? alguém na família que tem depressão? Não, é Ninguém. cardíaca. Eu tenho pessoa cardíaca, mas o médico disse que isso é natural da cirurgia a gente Sim. ficar. Eu tomo cloridato de paroxetina há 3 anos por conta disso. Eu estou um pouco confuso nesse quesito. Desculpa interromper, só Talvez, para entender. Valdemir, talvez o que você tenha não seja depressão, porque quando se vai fazer a bariátrica, precisa-se de um acompanhamento antes, durante e após a Aham. cirurgia. Por quê? Eu Porque a tenho. relação, o psicólogo vai trabalhar a relação que a pessoa tem com o fato de ingerir a comida, porque a pessoa, né, o gordo mórbido, ele não come a comida, ele come o afeto. Então, é Isso. isso que vai ser trabalhado nas sessões psicoterápicas, Sim. né? Então, o médico atestou que o que você tem é depressão? A minha psicóloga, porque assim, eu passo por nutricionista, Sim, endocrinologista, sei. terapeuta, tudo. A minha psicóloga disse que todos que fazem bariátrica fica depressivo. O que que ela cuida para cuidar de mim? Para eu não virar um alcoólatra, Sim. ou então eu não investi em outra coisa, mas ela disse que sim, eu tenho que tomar esse remédio. Aí, assim, agora eu vendo a senhora falar, eu fiquei um pouco meio confuso, porque eu sinto que às vezes eu estou num estado de espírito muito bom e de uma hora para outra eu fico depressivo. Teve um dia que eu fiquei 3 dias sem sair de casa para nada e sem comer, e aí Uhum. eu liguei para ela e ela me acompanha, eles me acompanham, mas é só isso aí, é só para entender. E a minha psicóloga disse que é. Bom, se ela Mas disse, é eu só não vou isso. entrar no mérito da questão, né, de não dizer. Eu tenho uma outra concepção a respeito disso, que talvez não seja muito pertinente eu colocar para você aqui. Talvez num outro momento, eu conversando com você, talvez eu desse a minha opinião a respeito do seu caso. Então, por exemplo, eu não conheço o seu caso para fazer nenhuma afirmação. Então, se ela está dizendo que é o seu caso. Ela está dizendo do seu caso. Você está me dizendo do seu caso. Eu estou dizendo, relatando o que os autores falam, o que os autores trabalham, tá? Pode até não ser no seu caso, pode, é uma possibilidade de até não ser uma depressão, né? Pode ser uma bipolaridade, por exemplo, entendeu? Você pode ser bipolar. O que é ser bipolar? Às vezes você está maníaco. Gente, quando eu falo maníaco, as pessoas pensam maníaco do parque. Não é nada disso. Maníaco é feliz. Às vezes você está maníaco, o que é? Você está Eufórico, né? feliz, você quer dançar. Oi. Eufórico, Oi, né, Carla. Lila?
Tá eufórico, Tá no... é esse que é o maníaco, entendeu? E às vezes você está depressivo, às vezes você está depressivo. Então, o que pode é uma possibilidade de você ter uma bipolaridade, né? Mas não estou dizendo que seja o caso. Sua psicóloga que conhece você, ela melhor que eu pode dizer, tá? Então, a gente pode ter as causas genéticas e a depressão, ela é genética, e provadamente 50% vem nos genes da pessoa. E aí, como a pessoa lida com as circunstâncias, ou ela surta ou não. Um susto, uma perda, um assalto, uma doença repentina, pode ser que ela desencadeie a depressão. Né? Tem causas sociais, causas culturais, dentre outras. Tá? Então, isso para nós estarmos falando o que leva ao suicídio. Como que nós chamamos suicídios? Né? Os suicídios. Tanto os psicólogos quanto os psiquiatras chamam de ideação suicida. Né? O que é isso? É só a título de curiosidade para vocês saberem. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio. A cada 40 segundos. 1 milhão de mortes por ano. Onde são os países que mais têm? Europa Oriental, América Central e depois América do Sul. Né? Bom, isso nós estamos falando dos suicídios propriamente dito. Né? Eu tive uma passagem com uma pessoa, eu tive com a pessoa até... Mas, gente, é impressionante, porque você não diz que ela vai fazer, você não percebe, por isso que tem que ficar atento. Eu tive com ela até 15 para as 3 da tarde. Cheguei em casa, ela estava fazendo um serviço para mim, eu estava no estabelecimento comercial dela, e aí eu falei, tá, então quando tiver pronto o trabalho, você me liga, eu venho buscar o material que eu quero. Isso eram 15 para as 3. 3 horas da tarde ela estava morta. Ela saiu, subiu num prédio e se atirou do prédio. Então, assim, se eu tivesse percebido, né? Claro que eu tinha chamado mulher, tinha chamado irmão, tinha chamado família, tinha chamado todo mundo, mas não percebi nada. E o ímpeto suicida, ele é uma vontade como um surto. Ele vem, passa, ele quer, mas se você conseguir segurar, é 5 minutinhos só, a vontade passa. Por isso que é bom ficar atentos. E isso nós só estamos falando, né, esse ranking de a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, a cada 3 segundos alguém tenta, porque existe também as tentativas. As tentativas são de 10 a 20 vezes mais frequentes que o suicídio. Então, são dados que vêm de 15 a 25% dos que tentam vão reincidir. Então, não acha que, não vai fazer, não, a pessoa não vai fazer, faz. Não, ela não faz novamente, agora ela está bem, faz. Lila, tem uma aluna, a Karine, ela levantou a mão. Karine, se você quiser falar, fazer a sua contribuição. Pode falar, Karine. Oi, professoras, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom, né? querida? Eu estou meio sumida, mas eu queria
falar a respeito do nosso amigo aí, o comentário que ele fez. Eu sou uma pessoa que eu fiz a cirurgia bariátrica também, tem 3 anos e meio. Sim, E, discordo um pouquinho do que ele falou, não dele, eu acho que cada um tem o seu parâmetro, tem as claro. Sim. mas eu sou uma pessoa hoje que, com tudo que eu passei, as pessoas que me acompanham na sala sabem, eu passei por vários altos e baixos, mais baixos ultimamente do que alto. Do que altos, né? E eu hoje acho que a bariátrica foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uhum. Ela me deu uma condição de vida, assim, uma qualidade de vida muito melhor. Eu emagreci 46 quilos, então não foi pouco. As pessoas E falam assim, você está bem. E você está bem, Karine? super bem. Só que eu tenho as minhas válvulas de escape, eu acho que as pessoas têm que achar as suas, sabe? Sim. Passei por momentos ruins, passei. Mas eu encontrei nesses momentos ruins a força para eu conseguir caminhar, sabe? Foi o meu Uhum. trabalho, eu aumentei 10 vezes as minhas horas de trabalho, que tá até difícil para eu conseguir acompanhar as aulas e fazer qualquer coisa, porque eu estou trabalhando 24 horas praticamente. Uhum. Mas foi dessa forma que eu consegui sair. E hoje eu tive até um momento oportuno, que foi uma aula presencial que nós tivemos na faculdade, e as pessoas olharam para mim e falaram, Karine, não é você. Você mudou completamente. Isso para mim foi ótimo, porque eu amei o Uhum. resultado, né? A autoestima está lá em Mas cima, né, Karine? tá, professora, tá, hoje tá perfeito, sabe? Mas eu precisei trabalhar muito isso. Se eu fosse atrás do que os médicos falavam, com perdão da palavra, eu tenho 2 psicólogas aí, pelo que eu sei, que os psicólogos me falavam, e todo mundo fala assim, você tem que fazer psiquiatra, tem que fazer psicólogo, tem que fazer isso. Não, eu tenho que fazer aquilo que eu me sinto bem. Exato. Você tem que tomar remédio. Eu não tomo remédio, não tomo remédio nenhum. Não adianta mandar eu tomar remédio, que eu não vou me encher a cara de remédio e depois ficar. Não vou. Eu vou fazer aquilo que eu me sinto bem. Então, assim, para o Uhum. meu colega aí que eu não conheço, procure a sua válvula de escape, aquilo que te faça bem, aquilo que você gosta de fazer, que você sinta bem. Não tenha medo de botar o pé no freio na vida e falar, não, isso eu não gosto, eu não vou fazer. É uma mudança? É. Isso Um dia eu vou fazer, né? eu escutei da Carla. Eu escutei da Carla um dia. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Zona de conforto, é. Realmente, a zona de conforto nos deixa apático, nos deixa acomodado. E a gente tem que sair dessa zona para se sentir bem. E eu hoje me sinto muito bem, graças a Deus. A minha vida está começando a fluir e eu estou bem. E eu falo para o meu amigo aí, procure a sua válvula de escape. Não ache que a sua válvula de escape são remédios, são terapias. Não, tem que ser aquilo que você se sente bem, que te faça bem. Porque só assim Aquilo que você Eu vou vai faça até trabalhar. bem para ele, né, Karine? Porque Oi? Isso, essa eu vou até forma dele complementar o que a Karine de. falou, Lila, e Hum, agradeço muito a sua contribuição, sempre muito, muito oportuna, Karine, para te perguntar, Liana, no sentido assim, todo mundo tem essa ideia, né? Todo mundo não, muitas pessoas, né? Tem a ideia de que o que serve para um serve para outro, de serve que o para que outro. É. normatizado está normalizado, né? Do que está dito, é o que está posto, é o que vale, é o que vamos dizer assim, é o que funciona. É isso mesmo? Ou a gente pode realmente ver de que forma a gente pode lidar com isso que é considerado o padrão, o normal, o bom, o certo, o correto? Como é que você vê isso, Lila? Professora, antes da professora responder, deixa eu só colocar mais uma coisa que eu vou desligar o áudio aqui. É que eu estou trabalhando também. Eu sou médica veterinária, então assim, não atuo na medicina humana, mas
dentro da própria veterinária, a gente tem padrões, protocolos, que são gerais, mas cada paciente, ele responde de uma forma ao mesmo protocolo que é aplicado a 10. Exato. Então, você não tem como ter parâmetros. Eu costumo dizer que medicina não é matemática. Você não consegue ser exato para todo mundo. Cada um funciona de uma forma. Então, você pode ter um protocolo que funcione bem para a maioria, mas em um ou outro ele não vai funcionar. Então, cada um tem a sua individualidade. Por isso que eu falei para os meus colegas, procure aquilo que te faz bem. Porque só você vai saber aquilo que está te fazendo bem. Não sou eu, não é seu colega, não é seu vizinho. Hoje eu sei, algumas coisas me incomodam logo. Hoje, eu emagreci muito, eu fiquei flácida, minha barriga não está do jeito que eu gosto, meu peito não está legal. Mas são coisas que com o tempo eu vou conseguir arrumar. Karine, você respondeu exatamente o que eu ia responder, entendeu? O que eu iria responder para ele era que nós funcionamos de maneira diferenciada. Nós não funcionamos, ia responder para a Carla, né, que perguntou, nós não funcionamos igual, nós funcionamos, e eu, ultimamente, como a Carla, tenho usado essa palavra muito, funcionamento. Nós funcionamos de maneira diferenciada, cada um tem uma forma de funcionamento, né? Porque, olha, na década de 40, a Organização Mundial da Saúde, e aí eu retomo lá atrás, isso década de 40, já o Freud estuda o ser humano desde o começo do século XIX, né? E aí, na década de 40, a Organização Mundial da Saúde tenta traçar um perfil do ser humano saudável. O que é o ser humano saudável? E aí, eles dizem, né, fazem esta descrição: o ser humano saudável é aquele que tem ausência de doença, e ponto final. E ficou até umas décadas, até que eles falam para tudo. A própria Organização Mundial da Saúde, eles dizem para tudo. Não, o ser humano saudável não é aquele que tem ausência de doença. O ser humano saudável é aquele que tem o seu bem-estar físico, mental e social preservados. E aí eles criam uma terminologia aplicável ao ser humano, que é biopsico-sociocultural. Então, nós temos um biológico, nós temos um psicológico, nós temos nossas relações sociais, e nós viemos de uma cultura que precisa ser preservada e respeitada. Então, por aí, pelo discurso da Karine, pelo discurso do Valdemir, então vocês percebem que, às vezes, biologicamente, nós estamos bem, mas psicologicamente não, né? Ou psicologicamente eu estou bem, mas biologicamente eu não estou bem, né? Então, o ser humano não funciona só um corpo. Ele tem um corpo, uma mente, as relações sociais e a cultura dele, né? E tudo, agora, você imagina tudo isso fazendo pressão em cima dele, né? Mas, né, voltando à nossa questão do suicídio, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela fala que 90% dos praticantes de suicídio tem uma doença mental, né? Ou é uma esquizofrenia, ou é um autismo, ou é uma outra, talvez, né, menos os psicopatas. Psicopata não vai suicidar, mas não é uma doença mental. Psicopatia é um transtorno de personalidade, já é uma outra conversa.
Para vocês terem uma ideia, a gente começa a falar das questões das crianças, com as crianças. O índice de tentativa de suicídio entre as crianças é muito grande, né? Então, o que leva uma criança a uma tentativa de suicídio? Então, a gente pode aí estar falando de uma série de fatores que pode acontecer, primordialmente, conflitos relacionados aos pais com os pais ou cuidadores, né? Mortes, separações, tudo isso. O isolamento social. A criança, quando ela se isola, bullying. Bullying é um fator, nós vimos agora a morte de um jovem, né, que foi atacado, a questão de gênero dele, enfim, é filho de uma cantora. Foi público aí, todo mundo ficou sabendo, né? E ele começou a pressionar. Por isso que o Durkheim falava, o problema não está em você enquanto indivíduo. O problema está na sociedade que te pressiona, porque nem todas as vezes o indivíduo vai aguentar essa pressão. E também não são todos os indivíduos que aguentam essa pressão da sociedade. E, gente, hoje nós não podemos deixar de falar que nós somos induzidos, nós somos cobrados para ser os melhores. Só vale o primeiro, segundo não vale mais. O segundo lugar já não está valendo mais, é prêmio de consolação. Você tem que ser o melhor jogador, você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser o melhor isso, você tem que ser o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Agora, do ponto de vista funcional, todo mundo consegue ser o melhor? Não, ninguém consegue ser o melhor alguma, nem... Outro dia perguntaram assim, Pelé não é superdotado, né? Com todo respeito. Ele está adoentado, porque tem uma linha que diz que ele é superdotado, né? Superdotado de inteligência. E aí, não, ele não pode ser superdotado. Ele fazia bem o que ele sabia fazer, que era jogar futebol. Mas desse uma equação de física para ele resolver, será que ele conseguiria resolver uma equação física? Não. Claro que não. Então, e assim, essas cobranças que vêm da gente, né, cada vez mais, e as pessoas têm uma percepção de si muito pobre, e ela começa a se projetar no outro, né? Então, você tem que comprar essa roupa é que fica boa em você, esse cabelo é que fica bonito em você, esse corte é que fica bonito em você. E a gente sabe que tem pessoas que possuem um ego frágil, né? Um ego é quando nós funcionamos pelo princípio da realidade, é a nossa realidade, é a percepção da realidade. Tem pessoas que têm essa percepção fraca. E cede agradar o outro para ser aceito e para estar bem com a realidade do outro, né, Lila? Do outro. É a realidade do outro. É a realidade do outro. A Débora levantou a mão, Lila. Ela pode falar agora? Oi, Débora. Fala, minha querida. Oi, professora. Eu estava ouvindo a senhora falar sobre os psicopatas. Eu gostaria de saber como que a gente poderia estar identificando como que a gente pode saber se estamos convivendo com algum próximo da gente? É difícil, Débora, você saber, porque eles são, o perfil deles, eles são extremamente sedutores, eles são muito educados, mas tudo isso é para ter um ganho secundário. É para ele te dominar.
Então, por exemplo, não existe amor na vida dele, ele não é apaixonado pela esposa, ele casa, tem filho, mas ele não ama a família. Ele quer a família para o controle dele, para ele controlar a esposa, controlar os filhos. Agora, saber, por exemplo, ele quer sempre ganhar algo. O estelionatário já vem sendo considerado psicopata. Então, é aquele que, para ele se dar bem, ele não se importa em derrubar você. Professora, Oi. Professora, então, Oi. professora, então, o caso de uma criança ser criada talvez por uma pessoa que seja psicopata e ele tenha uma forma de ser mais perversa, pode fazer essa criança também vir cometer suicídio, né? Ficar uma pessoa depressiva, ter esse instituto depressivo, né? Pode. As questões familiares, sim, porque ela se depara com algo que ela não está acostumado a conviver. E o que é mais, a criança, ela copia um mito, né? Ela tem o pai, o avô, a mãe, enfim. Ela tem alguém que ela imita. E talvez, no caso, por exemplo, ela convivendo com o pai, né, que tenha esse perfil, como é que ela vai copiar esse mito? Né? De que forma ela vai copiar esse modelo? Não é Professora, fácil. será que alguns dessas pessoas que viram serial killer, essas coisas assim, não acabam se tornando isso, já que nem todos são psicopatas, talvez por eles terem sido criados por algum tipo de conviver? pai e mãe? Não. O psicopata nasce psicopata. Ele não se torna psicopata. Ele, Sim. com o tempo e com as possibilidades que a sociedade dá, né? Ele vai, por exemplo, um maníaco do parque, a oportunidade ele matou, que se sabe, matou 11 mulheres, uma seguida da outra. Então, e para que ele seja intitulado um psicopata, é preciso que ele repita o ato dele várias vezes. Até a Camila falou uma coisa aqui que eu acho assim, importante também a gente colocar, né, Lila? Gente, nem todo psicopata é assassino, tá? Inclusive, inclusive essa imagem que se criou do psicopata como um serial killer, isso é é algo que foi feito para um filme, né? Se não me engano, na década de 60, o termo foi cunhado, né, para designar aquela pessoa que matava em série. Inclusive, esse termo também, serial killer, foi um termo que foi criado, né, depois de estudo de perfil de assassinos que cometiam de forma repetida e padronizada assassinatos. Isso aí foi cunhado pelo FBI, e se usou muito, né, em filmes para se chamar a atenção. Então as pessoas têm muito essa ideia de que psicopata igual serial killer. Então não é isso, tá? Não. Necessariamente ele não tem que matar. Agora ele prejudica o tempo inteiro. É o famoso dar o tombo. Sim. Como eu disse para vocês, o estelionatário já está sendo considerado um psicopata. Mas professora, suicídio, não, porque ele tem um amor muito grande por ele. Então, ele não tira a vida dele. Se precisar, ele tira do outro. A dele, não. Tá? Tem mais alguém que perguntou alguma coisa, Carla? professora. Eu quero. Fala, Valdemir. A moça... Tá. Eu fui secretário adjunto de Direitos Humanos do Estado. Tá. Aí... É uma situação que a senhora está falando aí engraçada. Lá em Cáceres, teve um jovem de 14 e um de 12. Pegou a prima e esquartejou. E aí estava se trabalhando que ele era um psicopata. Uhum. Aí, lá dentro da instituição, do Complexo Pomeri,
houve o entendimento que não era isso, ele tinha distúrbio, aquilo que a senhora falou. Eles não eram psicopatas, teve distúrbio e acabou acontecendo, porque aí todo mundo leva nessa linha. Mas existia lá também um rapaz que o juiz marcou para ir conversar com ele, então foi eu, o juiz e a secretária do juiz. A senhora vai ficar pasma agora de entender. Até hoje eu fico bobo de ver, de lembrar. Nós chegamos e fomos fazer a visita. Ele sentou e cruzou as pernas e ficou olhando para o juiz, todo banhado, arrumado. Sabe aquela fala tranquila? Calma, bem assim, bem característica. Olhando no olho do juiz e da secretária e dizia para o juiz, porque o psicopata, ele te induz você ao que ele quer, ele traz você... Sim, ele é extremamente controlador. Para entrar na sua mente. Aí ele pegou e começou. Olha, doutor, começou a falar de lei para o juiz e começou a dar um show de lei. E dizia para o juiz tal, e a secretária do juiz ficou encantada. A gente via no olhar dela que ela estava extremamente apaixonada pelo garoto, bonito e tal, e ele olhava para ela e tentava, e ela não conseguia escrever o relatório, e o juiz olhando. E ele dizia, olha, não, doutor, porque eu tenho uma diferenciação, e o juiz falou, olha, filho, eu quero só te falar uma coisa. Você já matou, com 17 anos, você já matou 18 pessoas. E quais foram as formas? Aí ele disse, não, a forma é por acaso. Foi conduzida de forma com que as pessoas quisessem. Não foi por mim, mas foi pelo fato acontecido. Aí o juiz falou para ele, olha, você é um caso clássico de psicopatia. Se você estiver achando que eu sou bobo, você me respeita, porque quem entende de lei aqui sou eu, e você fica quieto e levanta, e não vem para cá. A secretária do juiz começou a chorar com dó do rapaz que já tinha matado essa quantidade. E ele justamente estava esperando sair para poder cometer outros crimes. Então, em cima, a senhora está falando, e ele entrar na mente. Se a gente não ficar esperto, ele te traz para o mundo dele, entra na sua mente, busca você e depois ele rebenta com aquilo que ele quer. Isso é psicopatia. É diferente da pessoa que tem um distúrbio. Não é isso mesmo? Isso Nesse caso que você está me relatando, me parece ser um caso de psicopatia. Me parece pelo seu relato, tá? Então, assim, pelo seu relato. Porque os casos a gente só sabe distinguir quando a gente estuda o caso, quando a gente tem proximidade com o caso. Aí a gente pode distinguir, tá? Bom, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui. É muito bom, né? Uma roda de conversa. Esse assunto sempre atrai, né, Lila? Eu atrai. Sempre falo famosa de Lila, que inclusive eu assisti, foi justamente quando ela falou das as teorias da personalidade, as estruturas de personalidade, né? Realmente fascinante a gente entender, a gente conhecer, mas eu queria voltar para a gente, até por conta do tempo, né, para a gente aproveitar esses minutos finais aqui, Lila, da sua contribuição, até a Fátima também está com a mão levantada, já te passo a palavra, Fátima. Eu quero voltar um pouquinho naquela pergunta que eu te fiz lá, em uma coisa que você falou, que nós somos muito cobrados assim, a ter aquele padrão, olha, esse cabelo é melhor, é o cabelo que está bonito, que está na moda. E quando você tenta sair um pouquinho do que é considerado normal, o padrão, mas porque você não vai ser feliz, rebelde, não vai ser... Mas, e como é que fica isso? E até uma questão que foi muito, né, a gente até conversou pelo WhatsApp, uma coisa que foi muito cobrada no início da pandemia era assim, porque agora está todo mundo com tempo de sobra, vamos fazer as coisas, gente, vamos aproveitar o tempo, vamos estudar, vamos cozinhar, vamos limpar, vamos arrumar, vamos faxinar, vamos...
tudo, você tinha que fazer tudo, você era cobrado a fazer tudo, e ai de você se não aproveitasse cada minuto do seu tempo, né? Quer dizer, as pessoas não podiam simplesmente escolher não fazer nada. Nada. Com o tempo que a gente fica, às vezes, assim, nossa, tudo que eu queria era um tempo para descansar, para dormir. Não, não pode. Agora que você pode, você não pode, porque você tem que aproveitar. Eu vou, né? contar, Então, vou contar uma passagem. Essa cobrança, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou exemplificar isso que você está falando, Carlinha, numa passagem com meu filho. Um caso que aconteceu comigo e meu filho. Na frente da minha casa, tinha 5 árvores. Árvores frondosas, enormes as árvores. E a calçada, então, ficava toda suja das folhinhas da árvore. Todo dia, depois do almoço, eu levava 45 minutos limpando essa calçada. E era um sanito de 100 litros que eu punha na porta para o lixeiro levar com as folhinhas. E aquilo foi me incomodando, porque mora comigo um filho e uma filha. Eles são gêmeos. Então, até que um dia eu cheguei e falei, ora, gente, pelo amor de Deus, só eu que enxergo essa calçada suja com essas folhinhas? Só eu que vejo essa calçada suja? Ninguém varre essa calçada, só eu que varro essa calçada. Eu levo 45 minutos varrendo essa calçada, só eu que vejo. Meu filho chegou e falou, mamãe, vem cá, senta aqui. Vou falar uma coisa para a senhora. As folhinhas na calçada incomodam a senhora. Preste atenção. Quem está se sentindo incomodada com as folhinhas na calçada é a senhora. Para mim, ter folhinha na calçada ou não ter é a mesma coisa. Limpar a calçada, varrer a calçada, é uma necessidade da senhora. Parei para pensar, né? Porque o que pensam de mim não me interessa, mas eu prometo que eu vou refletir em cima disso. Falei, pois não é que ele tem razão? Eu não posso deixar que eu faça para mim aquilo que me incomoda. Aquilo que me incomoda, eu é que tenho que decidir o que vou fazer com aquilo. Quer dizer, as folhinhas da calçada me incomodavam, mas eu queria que eles varressem. Não tinha lógica, porque as folhas não incomodavam a ele. Então, o que ele me fez refletir? Que eu não posso cobrar do outro que resolva uma situação onde o problema está em mim. Se sou eu que não gosto, ou se sou eu que gosto, ou é a mim que incomoda, eu preciso resolver e não delegar a outro que resolva por mim, tá? Então, eu gosto de contar essa passagem. Aí, o que aconteceu? Das 5, 3 temporal derrubou, uns temporais que tinha aqui, e 2 que ficaram na ponta da calçada, eu mandei cortar. Nunca mais, não deveria mais, mandei cortar, por quê? Não, ficou uma coisa perigosa. Um dia o vizinho chega e diz para mim assim, diz para minha filha, olha, ontem eu cheguei 9 horas, tinha um homem subido na árvore. Então, Carla, nós não passávamos aqui juntas às 10 horas da noite? Foi naquela época, quer dizer, Sim. eu estava sujeita a 1 hora daquela homem pular da árvore em cima de mim e mandar eu entrar para dentro de casa. Então, as árvores estavam perigosas. Foi por isso que eu mandei cortar. E resolvi, não precisou mais varrer a calçada, né? Então, assim, voltando à questão do suicídio, só para nós terminarmos a nossa roda de conversa desse assunto, né? É crianças, adolescente, por exemplo. A questão do adolescente,
a gente vê quando ele sofre, o que leva ele a fazer, né? Sofrimento de violência física, abuso sexual, e nós temos visto isso numa enormidade, né? Questões relacionadas à identidade de gênero, o menino que se suicidou agora, né? Então, assim, os adultos estão sendo mais ligados à questão da depressão, né? Então, a gente sabe que tem uma conotação da depressão nesse meio, né? E o idoso também, mas para a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, 90% das pessoas que se suicidam têm um histórico de doença mental por detrás disso, né? Porque é uma coisa que para nós não tem explicação, né? Ai, tão bom, churrasquinho no domingo é tão bom, banhinho de piscina é tão bom. Por que ele foi fazer isso? Nossa, olha o que ele fez, ele tinha dinheiro, podia viajar. Mas isso é o que nós pensamos, né? No funcionamento psíquico dele, ele não pensa assim. Ele não está pensando dessa maneira, né? Quantos enriquecem, né? E depois se suicidam. E só a título de curiosidade, por que o amarelo? Em 1994, onde que começa o Setembro Amarelo. Nos Estados Unidos, tinha um rapaz chamado Mike. Mike era daquelas pessoas amado pelo bairro, amado pela comunidade, amado por todos, frequentava a igreja, querido, ótimo. E o Mike, ele tinha um Mustang. Ele tinha uma habilidade com mecânica fantástica. E o Mike reforma o Mustang e pinta o Mustang de amarelo. E Mike se suicida dentro do Mustang. Quer dizer, a família nunca soube por quê. Era um menino extremamente, 17 anos, era um menino extremamente alegre, salutar, um menino que se dava bem com todo mundo e suicidou dentro do Mustang. No dia do enterro dele, foi distribuído fitinhas amarelas, por isso que é o Setembro Amarelo. Foram distribuídas fitinhas amarelas e papeizinhos, né? Ouça as pessoas. Se alguém precisar de falar com você, né? Fale com elas. Né? E como você lida com essas pessoas? Converse com essas pessoas, principalmente em lugares calmos, em lugares reservados, né? Ouça essas pessoas sem julgamento, né? Não julgue, até porque o que ela menos está precisando é de julgamento, né? Deixa com que ela faça, com que ela confie em você. Preste atenção quando existem aqueles suicídios onde chama o corpo de bombeiro, né? Na negociação, o que é estabelecido é esse canal de confiança, tanto que eles escolhem um negociador e ninguém mais intromete na relação da pessoa que vai suicidar com o negociador. Por quê? Porque essa relação de confiança entre a pessoa que vai suicidar e o negociador é só entre os dois. E nele ele confia. No negociador ele confia, né? E não deixe sozinho, dificulte os meios letais, a arma, a tesoura, a faca, né? E mantenha contato constante com ele. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi alguém que falou. A Fátima estava com a mão levantada. Fátima? Pois é. Boa noite. Boa noite. Deixa Fátima, eu perguntar. nome da minha irmã.
Que bom, então significa que ela é uma pessoa muito gente boa. Muito, muito mesmo, Fátima. Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora falou que, assim, às vezes é um problema de família, né? Psicológico de Sim, família. Assim, eu entendi que seria, ou, por exemplo, o local, não sei se eu estou dizendo a palavra correta, mas que eu quero entender. Por exemplo, o local que a pessoa vive, uma coisa parecida assim que a senhora disse. cheia de conflitos, Fátima. Brigas, Briga. Ah, entendi. brigas, conflitos, brigas. Hum, Brigas. Nós temos agora uma coisa chamada alienação parental, quando o pai fala mal da mãe para o filho e quando a mãe fala mal do pai para o filho. Isso se chama alienação parental e é crime. Uma das coisas, a criança não quer saber que o pai não paga pensão. A criança não quer saber. Então, assim, tem levado muitas crianças à tentativa de suicídio, quando nesse local ele é possuído, por exemplo, uma criança que presencia violência doméstica do pai contra a mãe, ou de avô contra a avó, enfim, ou de tio contra a avó, porque violência doméstica é tudo que ocorre no lar, debaixo do mesmo teto. Então, são ambientes conflituosos, a pessoa vai ficando, deixa eu explicar para você, como se ela quisesse resolver aquilo e ela não desse conta e não soubesse como ela ia resolver. E aí a pressão é muito grande na cabeça dela, ela acaba se suicidando por causa disso. Uma forma de acabar com o sofrimento, né? Não Sim, saber. sim, ele não consegue resolver aquele conflito, né? Porque quem que é? Ele é um serzinho, né? Serzinho no bom sentido, quer dizer, impotente, incapaz, ele não dá conta, né? E o pau quebrando lá dentro, e ele vai tirar a própria vida, que é o que a aluna falou. Ele não quer morrer, ele quer ficar livre daquele problema. E a forma como ele encontra é essa. entendi, professora. Obrigado pela Nada, Fátima. explicação. Obrigada a você, Fátima, pela sua participação. Pessoal, perguntas, contribuições, comentários. Fátima, você quer falar novamente? Você levantou a mão? Professora, Fátima e Débora. Ai, desculpa, professora, eu levantei a mão errado, tá? Não, eu já Tá tô bom, entendendo. então vou Débora. passar. Isso, vou passar a palavra para a Débora, A que Débora. levantou. Isso. Professora, a senhora acha que a modernidade e a tecnologia têm ajudado as pessoas a ficarem mais depressivas? Com certeza, Débora, não tenha dúvida. Tudo de modernismo que aconteceu porque o ser humano, ele funciona estranhamente. Ele tem a forma correta, né? Quando veio a tecnologia veio para nos ajudar, ela não nos substitui, mas ela veio para nos ajudar. O que o ser humano fez? Levou a tecnologia para o lado errado, né? Então, na sua turma no direito mesmo, você viu a questão dos crimes digitais, né? Então, o ser humano tem essa coisa mórbida de levar pelo lado errado, de levar, é quase como se fosse um desafio para ele, né? Para ver o que acontecesse, né? Para ver deixa eu ver o que acontece se eu levar para esse lado, né? É como se ele quisesse testar os limites dele. Agora, sim, a tecnologia, ela veio para nos ajudar, como várias outras coisas vieram para nos ajudar, né? Mas, infelizmente, o ser humano levou, porque é o ser humano, leva para o lado errado, né? Canaliza para o lado errado, numa tentativa até, eu diria, de testar seus próprios limites.
E aí é quando a coisa é só com ele que acontece, ok, né? Ele se deu mal, mas às vezes ele leva por um lado onde não é só ele que se dá mal, mas várias outras pessoas também se dão mal. E aí não é bacana, né? Karine? Pode falar, Karine. Professora, primeiro eu quero agradecer porque eu amo as suas palestras, adoro escutar a senhora Obrigada, falar. querida. E a professora Carla também, sempre que eu posso e consigo, eu assisto às aulas dela. E só dizer para o nosso amigo que, se ele quiser, eu até coloquei no chat aí, se ele quiser e precisar conversar ou de qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu acho que a gente está aqui para se ajudar, sempre que necessário. Que ótimo! Né? Nossa, eu fiquei arrepiada agora. Eu já tinha visto. Que ótimo! Nossa, que bom! E para facilitar esse contato, lembrando que todos os alunos das duas turmas que estão presentes aqui estão no mesmo grupo lá da faculdade que a gente criou, chamado Feirão do Cooperativismo. O que é um feirão? É uma forma, é da feira mesmo, né? A ideia da feira é você colocar lá à disposição, à amostra do outro, aquilo que você puder ofertar, que seja um serviço, uma ajuda, né? No caso aí, que bacana, ouvido, né? É a ideia tô... mesmo do feirão. Então, vocês podem olhar lá e procurar um contato um do outro e conversar no privado, e são ofertas, né? É aquilo que a gente pode, é o que a gente põe à disposição do grupo. Muito bom, Karine. É aquilo que a gente pode oferecer, né? Coisa à disposição para ele ou para qualquer um que precisar e quiser conversar. Eu estou sempre ouvido, sou sempre ouvidos, e que eu acho que a gente está aqui nesse mundo é para ajudar o próximo. Não teria outra finalidade. Que bacana. Eu sou uma admiradora da senhora. Minha Karine. A Carla sabe que eu amo de paixão. Isso não é puxa-saco. Ela participou da sua palestra no ano passado, Lila. É uma coisa difícil de acontecer, eu estar participando das aulas ultimamente, mas eu parei aqui e liguei e falei, não, hoje eu tenho que entrar, porque eu realmente gosto do que é falado e eu acho que é bastante interessante o conteúdo, o contexto e a vivência e a experiência. Gente, depois não sabe por que eu deixei de fazer tanta coisa na minha vida em função da docência, né? São por essas coisas, eu agradeço a Débora também, amo você, Débora, todos eu acho, são professora, queridos. Tudo nessa vida mas da se gente Deus tem quiser, porquê. Se Deus quiser, uma coisa aqui, e ele há de querer, né, Carlinha? Se Deus quiser, e ele há de querer, né? Karina, aqui em casa, só eu fazia direito. Aí, como eu estava assistindo as aulas virtualmente, meu marido e minha filha acompanhavam, pois os dois se matricularam por causa da aula da professora e fazem direito na mesma sala, e hoje ela é professora deles. Os três fazem direito. Eu dava só para ela direito. Aí o esposo e a filha assistiu, gostou das aulas, foram fazer direito também. É muito bacana isso. Meus parabéns e assim, o meu amor, o meu contexto, por vocês duas, não digo pela senhora só, mas por vocês duas. A Carla, eu sou uma admiradora dela também. E ela sabe disso. E olha, professora Carla, aquele dia da aula eu falei que eu não ia tomar a vacina do Covid nunca, né? Pois a minha filha fez eu tomar hoje, me arrastou, falou, mãe, eu te levo nem que for amarrada. E fez eu tomar. Legal. E eu tomei. Isso é uma verdadeira prova de amor ao próximo. Isso é verdade. Vai virar jacaré! Débora levantou a mão. Essa é a minha filha, tá, professora? Débora, vamos ver a Débora. Débora, você levantou a mão, minha querida? Não, professora, foi enganado. Ah, então tá. Ok. Gente, olha, o assunto tá muito bom. Eu até depois fiquei pensando, roda de conversa, vai ter muita conversa. A gente queria ficar aqui mais tempo, mas assim, eu sou mineira e eu falo que mineiro
é uma coisa assim, né? Que respeita o horário, a gente sabe, né, Já Lila, passou o quanto que é horário. difícil, quanto que é difícil as pessoas estarem aqui, porque passa o dia todo trabalhando, ou, né, seja em casa, fora de casa, trabalho é trabalho, e chega esse horário, está aqui, então a gente realmente, muita gratidão àqueles que entraram, que dispuseram do seu tempo, para bater esse papo aqui conosco, agradecer muito a professora Eliana, minha amiga Lila, assim, ela sabe que eu amo ela de coração, minha amiga e irmã, né, e toda vez que a gente... Amiga e irmã. Toda vez que a gente puder, a gente vai ter esses contatos, né, eu vou trazer Vamos ela de sim. volta. Eu já falei para ela, gente, bom, já vou falar aqui, tá, que ela está ensaiando para vir para o Icope. Tá, ela está ensaiando, eu tô assim, namorando ela para ela vir para o Icope, e assim, esse momento que a gente está tendo aqui é um momento que o núcleo de apoio psicopedagógico que está promovendo, né, é uma ação necessária, não só a gente falar sobre isso no Setembro Amarelo, né, o Setembro Amarelo é um mês que fica lá, vamos dizer assim, que simboliza, né, faz parte de campanhas públicas, a gente sabe disso, é importante a gente ter, né, assim como vem agora o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e assim vai, né? Mas, independente disso, quem é meu aluno sabe, eu sempre falo sobre isso, é importante que a gente sempre esteja disponível para o outro, sempre perguntar, né, como você está? Não é perguntar, tá tudo bem, porque é uma pergunta indutiva. A pessoa não vai falar que não está bem, igual você perguntar, você entendeu? A pessoa vai falar, sim, mesmo querendo dizer não. Não está tudo bem, não entendi. Então, pergunte como você está. A pessoa vai dizer a você, ou não vai, se ela não quiser. Aí é um direito dela, mas dê a ela a oportunidade de falar, né? De abrir o seu coração, porque realmente é muito ruim essa pressão que essa sociedade nos traz, como, né, a Débora falou aí, da tecnologia, né, da gente estar bem o tempo todo. Não, a gente não é feliz o tempo todo, a gente não está bem o tempo todo, e ótimo, faz parte. E está, né, tudo bem, e está tudo bem. Juliana, Jujuba, cadê a Juliana? Juliana suspendeu a mão aí. Fala aí, Ju. Fala, Jujuba. Então, vamos lá. Algumas dicas em relação de como eu fiz um tratamento, né? Então, assim, a Unimed Cuiabá, na época que eu trabalhei lá, eu fiz o tratamento da depressão com a ansiedade num programa que a Unimed Cuiabá fez, né? Um projeto inicial para os funcionários, e se chama Mentes Saudáveis. Ai, que bacana, Ju! Qualquer pessoa que tiver, de empresas, que tem um plano de saúde da Unimed, se tiver algum problema, né, pegar um encaminhamento com o médico, com o seu médico. Faz parte desse programa. E fazer parte desse programa. É um programa gratuito, vai ter só as coparticipações, dependendo do plano na qual você adquiriu, mas é um programa maravilhoso. Sabe? Que legal. São médicos maravilhosos, Dr. Balata, Dr. Lucas. Então, assim, quem precisar, na Unimed Cuiabá tem esse programa chamado Mentes Saudáveis. E os dica. Hoje em dia, o meu tratamento é pelo SUS. E, assim, não tenho o que reclamar. São profissionais também maravilhosos. Isso aí. Um viva para o SUS, gente. Um viva para o SUS. Isso mesmo. E falar para você, precisar, realmente, como eu coloco as minhas palavras, as palavras da Karine, as minhas também, Karine, né? E, assim, se precisar, estou aqui. Nós estamos aqui e a gente vai se ajudar, né? O que a gente puder fazer, nós estamos aqui. Ok. Beijos vocês, tá bom? Maravilhoso. Tchau. Gente, então, só para a gente poder encerrar, vou passar a palavra aqui para Fátima. Fátima, encerra aí a participação dos alunos, aí a gente dá a palavrinha final aqui para encerrar. Então, professora, hoje eu estou aqui em Colíder. Fui convidada aqui pela Prefeitura de Cuiabá para vir fazer
uma troca de experiência aqui com uma associação de catadores de material. Eu faço parte de uma cooperativa de catadores de material escravo, e, assim, a gente, na cooperativa, a gente fez, graças a Deus, um bom trabalho. Respondi à frente da cooperativa por 2 mandatos, então fez um bom trabalho, né? Acho que é o modo das pessoas verem, e eu também, analisando, vi. E só que eu identifiquei nessa cooperativa, nessa associação, não só nessa, como às vezes até no da gente, tem bastante conflito, né? Trabalhar em grupo é bem, assim, tem uns conflitos bem complicados. Mas o que eu percebi aqui nessa associação, que tem, assim, uns cooperados, que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas mais ou menos, a gente tem a convivência com muitas pessoas, percebe que tem pessoas nesses lugares que precisa de uma ajuda, assim, profissional, assim, um psicólogo, um psiquiatra. Eu queria saber, até mesmo para poder estar ajudando, não sei se, assim, vocês têm algum conhecimento com essa cidade do interior, porque aqui é um interior bem longe, de repente, aqui se tem uma faculdade, que tem um curso de psicologia, né, psiquiatra, essas coisas, até para mim poder estar auxiliando, onde que a pessoa que está lá na frente consegue levar esse estudante ou esse professor, não sei, para poder estar dando um auxílio ali naquela associação. Que cidade que é, Fátima? Eu estou aqui em Colíder. Colíder, eu não sei em Colíder se tem algum. Eu não sei se tem faculdade de psicologia aí. Tem faculdade de psicologia em Colíder? Não, eu não sei, professora. Eu pergunto, achei que talvez a senhora, por conhecer muita gente, de repente... Porque normalmente, onde tem os atendimentos psicológicos, normalmente é postinho. Posto, UPA. Tem UPA que tem UPA que não tem, entendeu? A que a gente chama de atendimento primário. Né? O PSF também, às vezes, tem. Primários. O que você acha, Carla? Então, PSF também, né? Se tiver CAPS, mas aí é mais difícil, né? Eu acho difícil com o líder de CAPS. Psicológico, social, mas assim, procura verificar, Fátima, na rede pública. Pode ser que tenha alguma coisa. Os atendimentos primários. A estrutura muda muito de município para município. Entendeu? Às vezes, por exemplo, pode ser que aí um PSF, que é o da saúde familiar, contemple, abarque aí a presença de um psicólogo. Então, exatamente. Depende muito de como isso é lançado, né? Vamos dizer assim, desenhado dentro da política pública do município. A Senira pode dar uma contribuição. Senira, pode falar, por favor. Senira, você levantou a mão? Levantei, mas aí estava mudo. Então, dentro da política de assistência social, todos os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, todo município tem que ter uma unidade, é obrigado a ter uma psicóloga para esse tipo de atendimento, que seria o primeiro socorro, entre aspas, das famílias. Ela pode procurar a prefeitura na assistência social e a um CRAS que vai ter uma psicóloga lá para esse tipo de atendimento. Até peço desculpas aqui, eu falei, dentro do mundo acadêmico, né, eu estou com CAPS na cabeça, eu falei CAPS, hoje a gente falou de CAPS, enfim, o termo é o CRAS, é o Centro, né, de referência da assistência social. Mas também o CAPS também, professora, você não errou. O CAPS também, só que o CAPS é mais para a saúde. Está mais na política da saúde. Isso, o CRAS também tem esse atendimento inicial. Então, procura, tá, Fátima? Porque, inclusive, gente, assim, tem trabalhos que são realizados que são referência. São maravilhosos. Eu só tomei conhecimento desses trabalhos quando eu atuei com estagiários da psicologia
onde a gente realmente consegue ver o alcance do trabalho, né, das políticas públicas, que realmente a gente tem muita mania de criticar sem conhecer, né, Lila? Sem conhecer, verdade. Vira uma mania, aí todo mundo populariza, né, e acha que a Cida é uma servidora pública, e ela sabe que eu sempre falo isso, né, às vezes vira aquela coisa de achar assim que todo serviço público é ruim e não presta. Não existe isso, gente. A gente tem que parar de colocar tudo no mesmo saco. Assim como pode ter um serviço público que não seja bom, existe serviço privado que você paga e paga caro e que também não funciona. E que não é bom, isso, exato. Então, vamos respeitar o trabalho que as pessoas fazem, e fazem com competência, fazem com primor, né? Fazem o seu melhor. E lembremos também, né, que fazem dentro daquilo que elas conseguem fazer, porque nem sempre existem todos os recursos, né, necessários para desenvolver aquele trabalho como se deveria. E lembrando, né, gente, que o SUS é único no mundo. Só existe no Brasil. Então, a gente tem realmente que tirar o chapéu. A conversa tá boa. Mas, Lila, sempre bom ver você, minha amiga. A gente só, olha, tem anos que a gente não se vê pessoalmente. Não se vê, verdade. Vamos falar a verdade, né? Mas é uma forma da gente estar presente, né? Tá no meio virtual, mas o importante é a gente não precisa estar junto. É a intenção. Né? E essa é a intenção. Essa palavra amiga que a gente tem, trazer um pouco do nosso conhecimento para vocês. Meu livro está sendo amadurecido. Carlinha vai aparecer no livro. Em algum momento, Carlinha vai aparecer no livro. Oba! Uma advogada, aluna minha, que resolveu escrever a minha história. Ela falou, você deixa eu escrever? Eu falei, à vontade. À vontade. Quero agradecer a Débora, a Aine, a filha da Débora está aqui, o Everton, esposo da Débora, e agradecer a todos os alunos, agradecer a Carla, o ICOP, com toda a equipe técnica. É um prazer sempre estar com vocês, sempre que vocês precisarem, e eu tiver disponível aqui, porque vocês sabem que a teacher dá aula à noite também. Sempre que eu estiver disponível, eu venho com o maior prazer, tá? Sempre agradeço esse carinho que vocês têm comigo e pode acreditar que é recíproco, é verdadeiro. Temos certeza disso, Lila. Eu acho que não são só as palavras que dizem isso, né? O seu semblante, ele diz também por você. Eu sempre costumo dizer que se os meus atos não falarem por mim, não serão as minhas palavras que o farão, né? Então, o seu rosto, o seu olhar, o seu sorriso diz para nós o que as suas palavras só estão confirmando, tá? Muito obrigada. Coisa bonita. Né? Um beijo no seu coração. Beijo para todos. Pela partilha, pelo tempo. Gente, para vocês todos, obrigada por estarem aqui até agora, tá? E que tenham todos um excelente descanso e sejam amor, sejam luz na vida de quem precisa. Na vida de todo mundo, isso. Precisa, exatamente. Beijo. Boa noite. Fique com Deus. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Lila. Tchau.